Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero chegar pertinho de você, igual eu fiz na parte da manhã. Receba esse abraço gostoso, mesmo que seja virtual. É uma alegria poder estar contigo, mais um momento de culto, de louvor, de gratidão a nosso Deus. Mesmo com os bancos vazios, maneira diferente tem sido, mas estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós aqui e você aí. E é muito bom nós podermos então retirarmos esse tempo e reconhecermos a presença do Senhor na nossa vida. Eu quero nesse início de culto ler contigo o Salmo 125. E ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo agora para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faz o bem àqueles que são bons e aos que têm coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Levai-os embora junto, os que praticam o mal, que Israel tenha paz. Esse salmo começa dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Nós vamos orar, mas eu quero nessa minha oração colocar alguns contextos e circunstâncias e situações que nós estamos vivenciando. Por exemplo, quero colocar diante de você algumas pessoas às quais nós temos orado. Nós temos orado pelo Fernando, esposo da Magda, pai da Camila. Eu tenho plena certeza de que há uma confiança no Senhor, de que o Senhor vai agir na vida dele ali. Nós temos orado pela Mara, para que Deus possa trazer saúde para ela, para que Deus possa abençoá-la em todo o contexto. Eu quero orar também pela irmã Gláucia. A irmã Gláucia é da igreja, mas nessa semana que passou, ela perdeu a sua irmã Vasti. Eu sei que há um momento de tristeza no contexto familiar. A Vasti não era da nossa igreja, mas a irmã Gláucia sim, e nós queremos abençoar esta família. Os que confiam no Senhor são como esse monte, inabalável, não porque não passamos por luta, passamos por dificuldades e lutas constantemente, mas porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Então, neste momento, iniciando o nosso culto da noite, que o seu coração possa estar ligado na presença do Pai, que você possa ser essa pessoa inabalável, não por você próprio, mas porque a nossa confiança está na mão ou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse sentido, e que você possa, aí mesmo aí na sua casa, cultuar ao Senhor, com o coração aberto, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a glória. Pai Santo, nessa noite, ó Deus, estamos abrindo, ó Pai, esse culto. Queremos, ó Deus, com os nossos cânticos aqui, ó Pai, com a mensagem que vai ser pregada pelo Tom, com esse momento, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é presente na nossa vida. Aqui o salmista está dizendo os que confiam no Senhor, e nós queremos declarar isso, ó Pai, que nós confiamos na sua pessoa, ó Deus. E que a nossa confiança, ó Pai, ela nos torne inabalável. Isso não significa que não somos atingidos, mas significa que mesmo passando por lutas e dificuldades, nós estamos presentes, junto do Senhor, e o Senhor conosco, ó Pai. Então receba esse momento aqui agora, Senhor, nós aqui, os nossos queridos, ó Pai, nas suas casas, mas a sua pessoa, ela se faz presente em todos os lugares. Receba, Senhor, esse culto como algo agradável à sua pessoa. Abençoe, Senhor, a mensagem que vai ser trazida, que ela possa vir ao encontro do meu coração, Senhor. Desta forma eu oro, e desta forma eu te agradeço, e faço assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Graça e paz, igreja. Boa noite. Vamos adorar o nosso Deus.
Mais uma vez. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Toda honra a ti, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém.
louvar agora com os anjos, dizendo que o Senhor é grande. O Senhor é santo e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Grandioso és tu, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhadas.
Graças a Deus, grandioso és tu. Queridos, é com gratidão ao Senhor que nós podemos cultuá-lo. Gratidão por diversas questões. Por exemplo, gratidão por uma equipe que está aqui por detrás dessas câmeras que você não está vendo, mas que tem chegado bem primeiro que a gente e tem ficado bem depois que a gente. Gratidão pelo trabalho dos irmãos, todos os irmãos. Hoje no louvor a Michele está conosco e no culto da manhã eu falei que as portas estão abertas e isso é muito bom. Mas gratidão a Deus pela sua vida, porque nós como IEV, a IEV não é esse prédio bonito que nós temos aqui confortável. A IEV é a junção da minha pessoa, da sua, de todos nós, cultuando ao Senhor e trabalhando. A IEV está espalhada em termos de moradia, moramos em bairros diferentes, espalhada em outros países, como por exemplo a atuação dos nossos missionários, pessoas que têm dedicado a vida em outros lugares para levar a palavra do Senhor. A IEV é quando também nós entregamos as nossas cestas básicas, ou o nosso quilo do amor, e a nossa alimentação, o nosso alimento, o nosso quilo chega até vidas que nós não conhecemos. Algumas delas eu tenho tido a oportunidade de conhecer, porque eu levo na casa às vezes o alimento. Pastor Clóvis faz um culto cada vez que nós entregamos aqui. Ele conhece mais de perto essas pessoas e temos falado do amor do Senhor. Na sexta básica passada, anterior, nós entregamos um livro também que a irmã Leila doou, para que essa semente possa ser propagada naqueles corações. Tudo isso com a participação minha e sua, nós somos a IEV nesse sentido. Aí na sua tela está aparecendo as contas das quais você pode fazer o seu dízimo e a sua oferta. Eu trouxe comigo para que você não esqueça, porque, como é que é? Porque daqui a pouco mais nós estaremos assim, conjuntamente aqui. Esses meios que está na sua tela são eficazes, você pode depositar. Também o nosso envelope, então eu trouxe comigo para que você não esqueça de forma nenhuma. Mas agora o que eu quero mesmo é dedicar os nossos dízimos e oferta. Agora o que eu quero mesmo é colocar a tua vida diante do Pai. Nós somos gratos a você, gratos pelo teu empenho, gratos pela tua dedicação, gratos pela tua fidelidade ao Senhor. Mesmo nesse momento, não presencialmente, a sua oferta e o seu dízimo têm chegado. E nós queremos agradecer. Agradecer a Deus porque dele vem todas as nossas coisas. Agradecer ao Senhor porque é dele, é através dele. E é para ele que nós fazemos tudo isso. É bem verdade que como igreja, nós temos materialmente aqui os nossos compromissos mês a mês. Isso é real. Nós temos a folha de pagamento, nós temos os compromissos com água, com luz, com telefone, com a estrutura que nós temos aqui. Isso é real. E através da sua pessoa, da fidelidade ao Senhor, porque entendendo que nós fazemos isso, quando eu deposito o meu dízimo, eu entendo que eu estou sendo fiel à sua pessoa. E eu também, quando faço a minha oferta, eu faço com alegria no meu coração, sabendo que de alguma forma a obra vai andar um pouquinho mais. Então eu quero, junto com você, porque a IEV somos nós, junto com você, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pelos nossos missionários que estão fora, louvar a Deus por essa estrutura que temos aqui, louvar a Deus porque através do quilo do amor nós chegamos em outras casas. Nosso momento aqui é de gratidão. E você faz parte deste contexto. Então nós vamos orar agora, abençoar a sua vida, a nossa vida, e aí nós teremos mais um louvor. E simbolicamente, eu não sei se você vai fazer isso agora, mas que você possa então aproveitar esse momento de louvor e ofertar ao Senhor, ou em outro momento. Mas que a sua oferta possa chegar em primeiro lugar ao altar do Senhor, porque ali é o mais importante que ele chegue. Com o coração aberto, com gratidão e com alegria, é que nós fazemos isso agora. Vamos orar juntos?
Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado por cada irmão participante, ó Deus, do Teu reino. Cada irmão participante, ó Pai, da Tua obra, Senhor. Muito obrigado pela fidelidade de cada irmão, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque cada um pode se dispor, ó Deus, e desta forma, ó Pai, a obra que é do Senhor, ela vai acontecendo. Receba, portanto, agora, Senhor, assim esse momento de ofertório e essas ofertas e dízimos que chegam à sua pessoa. Pai, ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a administrar da melhor maneira possível, Deus. E nós queremos fazê-lo também com fidelidade, ó Pai, à sua pessoa. Nós oramos, agradecidos por tudo, e fazemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e na sequência depois, então, teremos a palavra do Senhor ministrada pelo Tom. Coração cheio de gratidão pela salvação, pelo sacrifício do Senhor, pela nossa vitória em Cristo Jesus. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tua
Amém. Boa noite, meus irmãos. Nessa manhã, quem esteve ministrando a palavra foi o pastor Elben, e ele trouxe uma mensagem que ficou gravada na minha memória, que é olhar as circunstâncias pelas quais a gente já passou ou está passando e dizermos, se não fosse o Senhor. A mensagem dessa noite não é uma continuação, mas eu pego esse gancho, porque tem a ver, a mensagem que eu quero compartilhar, uma reflexão simples para você, nessa noite de 14 de junho, neste domingo, de como é que nós olhamos as circunstâncias da vida com os olhos e as atitudes de Jesus. Recentemente, na empresa onde eu trabalho, a presidência, a liderança da empresa, fez um vídeo com os funcionários para falar um pouquinho sobre a pandemia, sobre como é que a empresa está lidando com esse cenário. E ali, sem estabelecer prazos, porque a gente está num cenário de bastante incerteza, mas ficou claro que o retorno nosso para os escritórios, eu sou uma das pessoas que está trabalhando home office, trabalhando de casa, está ali, se tudo correr bem, vai acontecer em final de agosto, setembro, e ainda sem muitas certezas. Muitas empresas de amigos, de colegas e conhecidos já determinaram que não voltam mais para o escritório, vão continuar trabalhando de casa num novo formato. Muitas pessoas têm conversado comigo e dito que se realmente isso for uma tendência, irão procurar casas no interior de São Paulo e vão adotar uma vida mais interiorana, já que não precisam mais estar no escritório, podem morar onde quiser e têm pensado, refletido sobre isso. Estou citando isso porque um novo mundo, novas necessidades, novas realidades estão se desdobrando agora e vão se desdobrar depois que essa pandemia acabar. É o novo normal, as pessoas reagindo e vivendo de formas diferentes. Meu convite para você nessa noite é para que a gente olhe estes acontecimentos de agora, os futuros, com os olhos e atitudes de Jesus. E para que a gente possa refletir nessa noite, eu quero ler com os irmãos o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu vou ler primeiro o verso 14 e depois eu vou ler o verso 16 e 17. E lá diz o seguinte: E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Agora eu leio 16 e 17. E da sua plenitude todos nós temos recebido, graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. O título da mensagem dessa noite é Jesus, um homem de graça e verdade, como esse texto acabou de mencionar. Jesus, ele é o nosso exemplo para tudo. Ele tratou as crianças com doçura, as mulheres com dignidade, os amigos com amor e os inimigos com intercessão e perdão. Ele é a nossa referência máxima. E justamente agora, nesse momento tão crítico da humanidade, não tem faltado pessoas ou coisas ou ideias e filosofias que querem se estabelecer para nós como sendo referência máxima. Então é importante para nós que estamos vivendo esse cenário, voltarmos e resgatarmos aquele que é verdadeiramente a nossa referência. Estamos vivendo um momento particular, é verdade, mas não faltam lá fora vozes querendo determinar como é que nós devemos pensar, quais devem ser as nossas opiniões, quais devem ser as nossas atitudes, quais devem ser os nossos valores. Por isso eu escolhi esse verso, em que o evangelista João, ele fala a respeito de Jesus. Para nós, os irmãos mais novos, os seus discípulos, os seus seguidores, os seus irmãozinhos pequenos, aqueles que querem seguir Jesus como seu exemplo, os seus amigos, para que a gente também tenha na nossa vida, guiada por atitudes que envolvam aquilo que Jesus ofereceu em todo momento, em toda a relação dele, graça e verdade. A graça e a verdade, elas foram estabelecidas por Jesus. Ele é quem tem o domínio, ele que estabeleceu isso para o seu povo. E elas são coisas que em todo o relacionamento que Jesus teve, enquanto esteve na terra, ele sempre partilhou dessas duas coisas, a graça
e a verdade. E é isso, irmãos, que hoje nos falta. Porque hoje nós não conseguimos manter o equilíbrio das coisas e estamos sempre indo para um extremo ou para outro. O tempo que nós vivemos é um tempo de extremos. As pessoas não conseguem encontrar o equilíbrio. Elas estão sempre oscilando sobre extremos. E no nosso meio também acontece assim. Porque ou ora estamos no extremo A, ou ora estamos no extremo B. E quando a gente fala de graça e de verdade, tem que ficar claro quais são esses elementos. A graça é a bondade, é a boa vontade, é a amável vontade, é um favor imerecido. Enquanto que a verdade, quando a gente está falando da Bíblia, está falando de verdades morais, religiosas, que valem para qualquer assunto que esteja sendo discutido. E a nossa verdade é o Evangelho e a Palavra de Deus. O que acontece no nosso meio é que hoje nós nos dividimos. Ou estamos no extremos da graça e vivemos e ensinamos uma graça barata, ou estamos no extremos da verdade e vivemos considerando a verdade como uma chama e estamos sempre usando ela para queimar as pessoas e não para iluminar o caminho. Um pastor amigo meu, pastor Hélio Clabono, uma vez ele disse algo que me chamou muita atenção. A verdade sem a graça, ela é cruel. E nós hoje precisamos resgatar no nosso coração aquilo que Jesus já nos ofereceu, a sua graça e a sua verdade, para que nós possamos lidar com as nossas circunstâncias, com a nossa realidade. Mas mais que isso, esse novo mundo que está construindo vai ser um mundo cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. E é um mundo que precisará que nós, os discípulos de Jesus, possamos ir e oferecer tanto a graça quanto a verdade. Qual é o problema de só operarmos com uma? Eu conto para vocês. Quem opera só com a graça, ela torna a graça uma coisa barata. E o que é a graça barata? A graça barata é o perdão sem o arrependimento. É a salvação sem a cruz. É a santidade sem transformação. Ela não exige sacrifícios. É simplesmente você frequentar uma igreja, fazer boas ações e está tudo resolvido. É a religião vivida de camisetas, adesivos nos carros, bonés com logomarcas, shows gospels, campanhas, festas e eventos, mas que não trazem nenhuma transformação. A graça barata, ela tem um custo alto. Ela pode ser barata para quem vive ela, mas ela tem um custo alto para a verdade, para o evangelho que nós deveríamos estar pregando. Não são poucas as situações que nós lidamos como comunidade em que a graça barata se impõe. Já tivemos debates em células ou em fóruns, eventos em que reunimos jovens para discutir, em que alguns deles defenderam, por exemplo, a liberação das drogas e argumentam muitas coisas, e uma dessas coisas é a graça. Porque eles compreendem a graça como algo que libera tudo, que tudo pode, tudo é permitido. Porque Deus é amor, porque Jesus é amor, Jesus aceita todo mundo como todo mundo é, e com base nesse discurso, né, isolando isso que é uma verdade, tira da graça o seu poder. E assim vamos disseminando um falso evangelho, o evangelho aguado, o evangelho água com açúcar, que não transforma, que não alcança os corações. Apenas fala ao coração daquelas pessoas que já querem continuar vivendo a vida como elas sempre viveram. Essa é a graça barata. Essa é a graça que nós dizemos para todo mundo, Deus é amor, mas não complementamos com Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é salvação, Deus é criador, Deus é Senhor das nossas vidas. Nós jogamos fora todas essas verdades para ficarmos trabalhando somente com aquela que garante que nada na nossa vida sofra interferência. A graça barata é a graça barata daqueles que estão planejando casar no altar, mas estão fazendo sexo com as suas namoradas. Essa é a graça barata. Essa é a graça que não exige nada de nós. Essa é uma graça estética, apenas de imagem. E é justamente disso que nós precisamos nos livrar. E se por um lado tem aqueles que militam nessa graça barata, nessa graça sem a cruz de Cristo, nessa graça que não representa o homem crucificado, espancado durante uma tarde inteira, crucificado nu numa cruz de madeira, humilhado,
sendo vilipendiado, essa graça barata, ela não representa este Jesus. Porque se fosse assim, um cenário tão fácil, tão simples, tão despojado de obrigações, então um homem pendurado na cruz ensanguentado, entregando a sua vida por muitos, não faz sentido. Mas se por um lado nós temos uma parcela da nossa comunidade que milita por essa graça barata, nós temos as pessoas andando pelo outro extremo. As pessoas que andam apenas operando a verdade. E esses são os super sinceros. São aquelas pessoas que estão a todo momento decretando que os outros vão para o inferno por essa situação, por esse motivo, por aquele motivo. Sempre determinando regras em que os outros devem seguir, sempre estabelecendo padrão, sempre oferecendo verdades bíblicas, que eu não estou dizendo que não são verdades, mas oferecendo essas verdades sem amor, sem a misericórdia e sem a graça com a qual Jesus sempre ofereceu. Então pegamos a verdade e como uma faca ficamos espetando as pessoas. Ou pegamos a verdade como uma chama e ficamos queimando as pessoas. E este outro extremo também não traz benefícios, só produz religiosos. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, a reflexão dessa noite, é que Jesus ele também lidou com um cenário crítico como o que nós estamos vivendo. Jesus também lidou com religiosos, com facções religiosas diversas, que militavam de formas diferentes e que brigavam entre si. Jesus também lidou com facções políticas diferentes, que divergiam entre si e também causavam tumulto na sociedade daquela época. Jesus também lidou com a miséria e com a pobreza das pessoas. Jesus também lidou com a corrupção e o pecado. Jesus lidou com crianças sofrendo. Jesus lidou com mulheres sendo desrespeitadas. Jesus lidou com homens cuja identidade era tão deturpada que não conseguiam ver esperança. Jesus lidou com um cenário de poucos valores morais. Jesus lidou com um cenário de pessoas tristes, deprimidas, pessoas que não conseguiam encontrar esperança nas suas vidas. Jesus lidou com um cenário de crise econômica, de impostos altos. Jesus lidou com famílias desgastadas, com relacionamentos quebrados. Quando Jesus esteve na terra e quando ele andou pelo meio das pessoas, Jesus lidou com todas essas realidades. E ele nunca se furtou a viver nenhuma delas. Pelo contrário, Jesus tinha cheiro de povo, porque Jesus estava sempre relacionado com as pessoas. Mas o que Jesus oferecia em suas atitudes eram as virtudes da graça. Jesus oferecia o perdão imerecido, o amor incondicional, a restauração dos pecadores. Jesus oferecia palavras dóceis. Jesus oferecia preocupação com as pessoas, porque ele era um homem cheio de graça. Mas ao mesmo tempo, Jesus nunca deixou de defender a verdade e jamais negociou a verdade, jamais ele temperou a verdade, jamais ele adoçou a verdade. Jesus sempre foi claro a respeito da vontade de Deus para este mundo, para os homens. Ele nunca cedeu à tentação do pecado e ele sempre conseguiu ministrar verdade e amor. Foi dessa forma que ele teve o encontro com Nicodemos, um homem que era repleto de verdade, mas que não conhecia graça. Foi assim, com espanto, que ele ouviu de Jesus que ele precisava nascer de novo. E o nascer de novo era se permitir ser transformado pela graça e pelo amor de Deus. Este é o convite dessa noite, e que eu gostaria que os irmãos refletissem sobre o exemplo de Jesus. Jesus jamais rebaixou os princípios bíblicos. Jesus sempre chamou de pecado aquilo que era pecado. Jesus não se preocupava com a autoestima das pessoas quando ele apresentava conceitos bíblicos claros. Mas Jesus estava sempre de braços abertos, sempre com palavras dóceis, sempre se preocupando com as pessoas, porque ele sempre conseguia dosar e oferecer para as pessoas a graça e a verdade. E é isso que nós hoje nos falta e que nós devemos resgatar. Porque o equilíbrio de Jesus entre graça e verdade é um exemplo que deve ser seguido nos nossos dias. Porque hoje nós nos perdemos facilmente o ponto de equilíbrio entre as nossas opiniões, as nossas atitudes e os nossos estilos de vida. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, cita um texto de João também,
em que Jesus fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso é graça. Ao mesmo tempo, também no livro de 1 João, capítulo 3, nós vimos: para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós, como igreja, somos portadores dessas duas bênçãos e dessas duas missões, que consiste em apresentar para o mundo caído a graça e a verdade de Deus. E o que acontece quando alguém não tem nem graça e nem verdade? É o mundo que nós precisamos alcançar. É um mundo que vive em busca do prazer individual, é um mundo egoísta, é um mundo materialista, é um mundo que a cada dia se torna mais hostil às verdades e à vontade de Deus. Porque isso é uma verdade. Se nós temos acompanhado em outros países que há perseguição aberta a cristãos, e em que cristãos são mortos, e essa não é uma realidade do Brasil, nos preocupa ver como tem aumentado um discurso hostil à fé, hostil à religião, hostil ao cristianismo. Então, esta é a realidade das pessoas que não têm nem fé, que não têm nem a verdade e nem a graça. É um mundo potencialmente anticristão. Mas quando nós nos deparamos com os filhos de Deus, que entendem que tudo se resume à graça, nós estamos criando uma sociedade conivente, permissiva, complacente, conformada. É uma graça que não entendeu a mensagem de Cristo quando diz que Cristo aceita você como você é e como você está, porque isso é uma verdade. Não importa, muitas pessoas falam: mas eu roubei, eu matei, você não me conhece, eu enganei meus pais, eu enganei o meu marido, eu enganei minha esposa, eu menti, eu fui desonesto. Ainda assim, Jesus tem uma mensagem que diz: eu estou de portas abertas, venha, eu quero você, eu te amei, eu me entreguei por você. Esta é uma verdade. Mas essa verdade, que é uma graça imerecida, você não precisa merecer, não importa o que você tenha feito e como você tenha vivido a sua vida até aqui. Jesus está de portas abertas para você, porque isso é imerecido, isso é graça. Mas a graça, ela também vem com uma série de verdades, verdades que revelam o Pai para nós, verdades que revelam o Espírito Santo, a obra redentora de Jesus, verdades que mostram como nós olhamos para as circunstâncias da vida e para a nossa cultura, para as nossas leis e para a nossa forma de viver, e olhamos e dizemos: puxa, não é assim que Deus espera que seus filhos vivam. Isso é verdade, e essa verdade é transformadora. Então não se trata apenas de vir como você está, se trata de vir como você está e permitir que Deus continue te transformando, porque isso é graça e verdade. Quando nós nos permitimos operar apenas com essa graça barata, nós criamos um cenário mundano e impuro, não transformado. No entanto, quando nós militamos apenas pela verdade seca, fria, nós nos tornamos justiceiros, super sinceros, julgadores das pessoas. Estamos sempre ávidos para condenar as atitudes dos outros, ávidos por apontar as falhas e os pecados dos outros. E muitas dessas pessoas estão se proliferando. É desafiador para nós em nossas casas. Eu tenho um filho de 4 anos, em que, em parte, já se manifesta nele a natureza com a qual ele nasceu, a natureza pecaminosa. Aos poucos ele começa a revelar uma mentirinha aqui, alguma coisinha que ele vai, e eu preciso apresentar Jesus para ele com graça e com verdade. Porque ele não pode temer o relacionamento com Deus, mas ele não pode entender que relacionamento com Deus é algo em que ele pode se apresentar mentirosamente e que está tudo certo porque não está. Entre os mundanos e libertinos, entre os progressistas, os permissivos, os coniventes, e entre os super sinceros, os ultra-religiosos, os condenadores, os justiceiros, está Cristo, que manipulava bem a graça e a verdade. E é isso que ele nos convida a ser, a copiarmos e refletirmos ele para essa sociedade.
em que amava as pessoas, mas detestava o pecado. Falava a verdade, mas sempre falava em amor. É isso que nós devemos fazer. Por isso, como cristãos no Brasil, nós devemos pedir desculpas para as pessoas, porque temos falhado em revelar a Cristo na sua essência completa, de graça e de verdade. Porque Jesus foi um homem que, se estivesse andando hoje, muitas pessoas iriam querer tomar um café com ele. As pessoas iriam querer ouvir o que ele tem a dizer. Os pecadores da época de Jesus, aqueles em que a sociedade mais detestavam, estavam sempre ávidos por ouvir e estar perto de Jesus. Mas por que as pessoas hoje não estão ávidas para estar ao nosso lado, nós que somos os irmãos caçulas de Jesus? Porque nós não conseguimos, como Jesus, operar a graça e a verdade. E esta mensagem é para gordos e magros, negros e brancos, homens e mulheres, ricos e pobres. Não há distinção no evangelho que Jesus pregou, portanto não podemos nós criar distinções. Temos que levar a verdade em amor. E é isso que eu gostaria, essa é a mensagem desta noite e que eu queria compartilhar com os irmãos. Jesus sempre esteve à disposição de erguer o pecador, de restaurá-lo, apresentar-lhes a Deus e depois apresentar a verdade que iria ser o guia e o transformador. Ou Jesus também apresentava a verdade, as revelações a respeito do Pai, mas quando as pessoas entendiam essa verdade, ele os acolhia com amor. É para isso que somos chamados pastores, mestres, profetas. Quem são os pastores hoje? São aqueles que cuidam das ovelhas, que choram com as ovelhas, que riem com as ovelhas. Porque isso é a manifestação da graça. E quem são os pastores quando operam como mestres? São aqueles que estão ensinando as verdades a respeito de Deus, para que as pessoas possam viver de acordo com a vontade do Pai. Quem são os profetas? Hoje são aqueles que, entendendo a palavra de Deus, conseguem conectar essas palavras e ler os dias que estamos vivendo e falar de Deus para as pessoas. O que é isso? Falar a verdade. Mas precisamos falar da verdade em amor e precisamos falar do amor com verdade. Precisamos viver isso dentro de nossas casas. Muitos de nós somos maridos, por exemplo, ou esposas que cobramos incessantemente as pessoas, os nossos filhos, os nossos cônjuges, de comportamentos e não conseguimos expor e expressar o amor de Deus. É por isso que muitos dos nossos jovens, muitas vezes dos nossos adolescentes, chegam à vida adulta não tendo intimidade com Deus, não sabendo se relacionar em intimidade com Deus, porque foram apresentados apenas a um Deus que está sentado no trono, dando ordens e castigando aquelas pessoas que não obedecem. Por outro lado, nós temos lares extremamente permissivos, onde as crianças é quem dão as regras, quem ditam as regras, as leis, e os pais servem a esses pequenos reis. Também vemos essa geração chegar à adolescência e à juventude, não conseguindo entender as restrições e os limites que a vontade de Deus impera. São egoístas, são materialistas, são viciados em pornografia, fazem sexo antes do casamento, não respeitam os pais, não aceitam a imposição de horários para chegar em casa. Acham que a igreja é só um lugar onde são estabelecidas regras, porque não conseguem conectar a imagem de Deus a um Deus que é justo, a um Deus que é amor, mas também é santidade. É este o nosso desafio, porque é o Jesus completo, é o Deus completo, que nós somos desafiados a expor para este mundo. Nós, como igreja, somos aqueles por qual a glória de Deus deve brilhar. A glória de Deus brilha através dos seus filhos, dos seus seguidores, dos seus representantes. É isso que nós somos. Portanto, e eu olho, imagine se Jesus na mesma situação que nós. O que você acha que Jesus faria? Se Jesus morasse num condomínio cujo vizinho de cima vivesse fazendo barulho, como você acha que Jesus lidaria com essa situação? Você acha que Jesus, diante da fome, diante das injustiças sociais, ele iria para um computador fazer um textão no Facebook? Porque
Porque eu vejo que pessoas têm vivido o evangelho dessa forma. Como se textões em redes sociais mudassem a vida das pessoas. Jesus não. Jesus, ele operava a graça e a verdade. E a graça só é operada diante das pessoas, expressando amor, expressando misericórdia, expressando preocupação e cuidado. E a verdade só é transmitida com qualidade quando vem através das nossas vidas que nós vivemos essa verdade. E não através das regras que às vezes nós queremos que os outros sigam, mas que nós mesmos falhamos em seguir. Precisamos ter sempre a vontade de Deus diante de nós, para vivermos a nossa vida de acordo com o que Ele estabeleceu. Mas precisamos viver isso em amor, para que nós possamos expressar ao Deus que nós cremos. E esses extremos, irmãos, têm se evidenciado na vida de muitos de nós. Basta você dar uma olhadinha no Facebook, nas discussões políticas infindáveis que nós temos visto. Ou pessoas que querem discutir arminianismo, calvinismo. E muitas vezes elas me procuram e eu digo, mas qual é a objetividade dessa discussão? Em que ela transforma corações? Porque só a verdade jogada a ermos para as pessoas não saberão lidar com ela, elas precisarão de ajuda para lidar com a verdade. Então, muitas vezes, queremos apenas evidenciar o nosso conhecimento e não o amor que Cristo pediu para nós expressarmos. Veja as discussões nas redes sociais, principalmente as discussões políticas. Você vai ver que um lado milita, não vou aqui entrar em qual lado, lado A ou lado B, mas você vai ver que essa questão da graça e da verdade sendo expostas nos extremos, ela é antiga e se expressa em várias formas na nossa sociedade. Você vê hoje parte de um lado da política que é progressista e que acha que tudo pode, nada, não existe regra, tudo é permitido, basta que o homem seja feliz, que ele queira, então tudo vale. Esse é um lado da política. O outro lado está militando em que? Não, é o lado conservador, que acha que tudo se resolve estabelecendo regras para as pessoas seguirem. E as pessoas estão em constante conflito, porque não conseguem conciliar essas duas coisas. Mas eu digo a você que o que Cristo nos ofereceu, e que é para a nossa salvação, a sua graça e a sua verdade, ela é algo tão poderoso, tão forte, tão profundo, que pode ser usado em todos os aspectos da nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, inclusive nos nossos posicionamentos políticos, porque nós precisaremos sempre equilibrar a graça de Deus e a misericórdia com as pessoas, com a sua verdade revelada, os seus princípios, sua lei e os seus valores que são inegociáveis. E eu termino a mensagem dessa noite convidando você a fazer uma reflexão. O que tem predominado na sua vida? A graça barata ou a verdade fria? Porque nesse momento eu peço a você que se entregue e faça uma oração. Clame ao Espírito Santo. Porque é somente o Espírito de Deus que consegue nos nossos corações estabelecer o equilíbrio entre o amor e a misericórdia e a verdade revelada. Para que nós possamos revelar isso para os nossos filhos, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Para que as pessoas com quem nós iremos nos encontrar logo mais, à medida que essa pandemia ser encerrada e nós voltarmos aos relacionamentos presenciais, é isso que elas precisarão de nós. Que sejamos capazes de expressar a graça de Deus e a sua verdade revelada. Que sejamos capazes de mostrar o Evangelho do Deus que se entregou por nós e que morreu por todos nós e que abriu um caminho para o Pai e que estendeu o convite a toda a humanidade. Mas esse mesmo Deus também espera que aqueles que chegam até Ele por meio da fé sejam transformados e abandonem convicções, abandonem estilos de vida que são contrários à fé cristã. Esse é o estilo de vida do cristão. Eu termino lendo com vocês um texto que está em Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16, que diz o seguinte, palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra, e o sal da terra não pode ser insípido, não pode ser um sal que não salga nada. Se ele é insípido, como é que ele há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus continua, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque ela vai estar visível a todos. Assim é a luz que está em vocês. Não se acende uma candeia, não se acende uma luz, uma lanterna, uma vela, e coloca ela debaixo da cama, onde ninguém poderá ver. Pelo contrário, colocamos ela num lugar alto para que possa iluminar todas as coisas. Assim somos nós, corpo de Cristo, igreja do Senhor, para que resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus, para que as pessoas vejam nas nossas vidas o amor de Deus e a graça e a misericórdia, e vejam também a verdade que é libertadora. É com esses dois elementos que nós devemos alcançar as pessoas. Por isso, irmãos, faça isso hoje. Ao invés de você investir o seu tempo hoje em debates políticos, em criticar a opinião de outras pessoas, os posts de outras pessoas, manifeste o amor de Deus hoje e, na sequência, manifeste uma verdade do Pai. Com essa dupla, os corações tendem a ser mais alcançáveis. Ore ao Espírito Santo. Ore ao Pai. E manifeste para as pessoas que estão aí na sua casa, perto de você, tanto o amor, a graça quanto a verdade. E depois expanda esse relacionamento de graça e verdade para todas as pessoas do seu convívio. Esse é o meu desejo nessa noite. Essa é a minha oração. Para que nós possamos viver segundo o exemplo do nosso irmão mais velho Jesus. Aquele que andou neste mundo. Aquele que não pecou. Aquele que se entregou por nós. Aquele que esteve, sim, enfrentando dilemas na sociedade e diversos problemas que nós enfrentamos hoje, mas que sempre teve e sempre ofereceu a graça e a verdade. Que nós possamos primeiro sermos receptáculos dessa graça e dessa verdade. Que na nossa vida esta graça e a verdade se manifestem. Mas que também nós possamos levar esta graça e essa verdade ao coração daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Essa é a minha oração nessa noite. Eu quero encerrar fazendo uma oração com você, neste sentido. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, aqueça os nossos corações, ó Pai, e derreta nele todas as nossas más vontades, todos os nossos maus desejos, todas as nossas fortes opiniões, as nossas fortalezas, para que nós possamos ter um coração receptível à Tua verdade e à Tua palavra. E que essas coisas, Senhor, através do Espírito Santo, sejam elementos de transformação nas nossas vidas, para que nós possamos refletir a Cristo, aquele que nos salvou, para que as pessoas possam ver a Jesus nas nossas atitudes e tenham interesse em conhecer e ouvir o Evangelho, e tenham elas mesmas esse relacionamento íntimo com Jesus. Encerramos essa noite desejando também, ó Pai, que os nossos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, tenham uma boa semana, que sejam ricamente abençoados e que os desafios que estejam enfrentando possam rapidamente encontrar a sua solução em Ti. Que a estratégia, a paz, a restauração da esperança venha por intermédio do Espírito Santo sobre o coração de cada um dos meus irmãos. E que a graça de Deus, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, a sua graça e a sua verdade, e o consolo do Espírito Santo, seja derramado a todos nós, mais essa semana. Assim nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada com a sua família, com aquelas pessoas com quem você tem contato. Que Deus te abençoe, com graça e com verdade.